Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estamos diariamente estudando a primeira obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Atualmente estamos terminando aqui o livro primeiro, que tem 4 capítulos, então estamos no final do capítulo 4, que trata sobre o princípio vital. Estamos na questão 73. Inteligência e estímulo é este subitem que tem aqui as perguntas finais. Vejamos qual é assim. 73. Aí outra pergunta que já vimos. 73. Pergunta Kardec aos espíritos: o instinto é independente da inteligência? Respondem os espíritos: não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Falamos ontem, não é? Que começamos com esses padrões como que instalados no princípio inteligente, não é? Então, falamos aqui da casinha do João de Barro, da colmeia que a abelhinha faz, não é? Então, é essa inteligência instintiva, ok? Então, ele vai perguntar se o instinto é independente da inteligência. Ele diz que não, exatamente porque é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. Lembra? Falamos sobre isso ontem. A inteligência chega num determinado momento, quando nos transformamos em espíritos, passamos a ser dotados de razão. A razão é o raciocínio, não é? Um pensamento elaborado. Noção de futuro, noção de morte. E é uma inteligência não racional. É por ele, pelo instinto, que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto é um guia muito certo para os animais, não é? Então, não precisam pensar, já está ali, já sente que é aquilo que tem que ser feito. 74, Kardec pergunta: pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar, ou seja, ser preciso, onde acaba um e começa a outra? Então, até onde vai o instinto e onde começa a inteligência? Não, respondem os espíritos, não pode se estabelecer esse limite até onde uma vai e a partir dali até quando a outra começa. Não, porque muitas vezes se confundem. Dá para depreender isso pelo que já estamos conversando sobre essa questão, não é? Então, é uma inteligência, como ele disse, é uma espécie de inteligência, e ela vai lá se desenvolvendo, num determinado momento, fica misturada até hoje, nós estamos ainda misturados, não estamos? O instinto ainda está em nós. Não pensemos que não está. Instinto de defesa, por exemplo, quando alguma coisa acontece, é instintivo que nós protejamos o rosto. Isso é instintivo. Nós protegemos. Interessante, não é? Outra coisa interessante também é que muitas pessoas, quando sorriem, escondem a boca. Vários povos. Eu não faço isso, mas olha, vários povos, ao rir, escondem uma gracinha isso. Antropologia, o estudo do ser humano é bastante interessante.
Vejamos a continuidade aqui. Então, não se pode estabelecer esse limite, mas podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Então, já vimos lá, aquela casinha tão bonitinha do João de Barro. Ele foi inteligente ao construir a casinha? Ou foi o seu instinto que fez que ele construa a casinha? Se nós virmos todas as casinhas de todos os Joãos de Barro, nós vamos chegar à conclusão que é instintivo, porque não é possível todo mundo fazendo a mesma casinha, não é? E o favo de mel, todos tão iguais nas colmeias do mundo todo, não é? É muito interessante. Questão 75. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não, não é correto dizer isso. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Uma coisa interessante, Ana, instintivamente, nós protegemos crianças. É instintivo. Por quê? Porque são a garantia da preservação da espécie. Isso é básico, instintivo. Preservação da espécie. Então, é instintivo nós protegermos crianças. É interessante isso. Eu acho tão interessante. Então, o instinto também pode conduzir ao bem, como acabamos de ver aqui nesse exemplo. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. 75A. Porque a razão nem sempre é um guia infalível. Isso é boa. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Então, vejamos. Nós falamos aqui, o instinto é proteger as crianças. Mas aí penso, né, vamos imaginar que eu seja uma pessoa bem, como ele diz aqui, não é? Pela má educação, orgulho e egoísmo. Eu olho aquelas crianças e digo assim, não são da minha classe social, então deixa. Passei por cima do instinto. O instinto é proteger as crianças. Mas eu, com os meus preconceitos, neutralizei o meu instinto. A minha razão criou essas ideias falsas, não é? Com bases no egoísmo, no orgulho, como ele bem diz aqui, e passamos por cima do valor mais primordial que existe, que é a vida, o direito à vida. Quando falamos da questão da preservação da espécie, é a vida. É a vida que vai sempre estar chamando a atenção para o quanto ela não pode ser ameaçada, cessada, não é? Ela tem que continuar fluindo e fluindo. Isso é básico, muito básico. Os animais, o instinto. Agora, nós começamos a raciocinar e podemos deixar com que as paixões baixas, não é? Nos pervertam. Continuando. Kardec vai comentar essa questão
75A, dizendo-nos assim: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre instantâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência, ligada ao raciocínio, resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, nós precisamos minimamente refletir, né? Pensar. O livre-arbítrio vem de uma ponderação qualquer. Se respondemos sem pensar, estamos não agindo instintivamente, muitas vezes, porque muitas vezes construímos hábitos, padrões mentais viciados, viciosos, nas paixões do egoísmo, do orgulho. Então, estamos lá há séculos, sem querer saber de ninguém mais do que nós mesmos. Um exemplo. Isso é instinto? Não. Isso é um condicionamento mental equivocado. E nós temos alguns. Alguns temos vários. Não é? Que é extremamente subjetivo, não é? O que quer dizer alguns, o que quer dizer vários, isso é tão subjetivo. E ele conclui assim: o instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Estou falando de instinto, falando aqui de animais. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele, instinto, se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Aqui, o nosso caso, não é? E aí terminamos o livro primeiro. O livro segundo, enquanto que o livro primeiro, vamos recordar, não é? Falou das causas primárias. Falou das causas primárias. Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, elementos gerais do universo. Capítulo 3, criação. Capítulo 4, princípio vital. O livro segundo vai tratar do mundo espiritual ou dos espíritos e vai ter 11 capítulos. O capítulo 1 vai falar sobre os espíritos. O 2, encarnação dos espíritos. O 3, retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, a desencarnação. O 4, pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. O 5, considerações sobre a pluralidade das existências, ainda a reencarnação. Capítulo 6, vida espiritual. Capítulo 7, retorno à vida corporal. Capítulo 8, emancipação da alma. Capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos. E capítulo 11, os 3 reinos. Sabemos quais são? Sabemos, não é? Mineral, vegetal, animal. Os 3 reinos. Então, amanhã começaremos aqui o capítulo 1 do livro 2, quando começaremos a falar sobre os espíritos, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Uau, muitos assuntos bons temos aí pela frente. Amanhã, então, estaremos de volta com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus continue nos abençoando. Muita paz a todos.